Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Rodrigão por aqui, espero que seja tudo certo por aí. No dia 19 de novembro, véspera de feriado, o IPEC publicou uma pesquisa falando sobre a perda do número de leitores, certo? E essa pesquisa mostra dados alarmantes, vamos dizer assim, de que nós estamos vivendo numa bolha de leitores, né? E, enfim, com todos os resultados que vem acontecendo positivo em diversos segmentos, em diversos setores, essas discussões, enfim, de rede social acaba não se repercutindo na realidade do aumento de número de leitores. Tá? Então nós vamos pegar essa matéria que o Estadão publicou no feed do Insta, mas eu também fui atrás da pesquisa. Tá? A pesquisa são 153 slides. Tá? Olhei todos os slides, fui olhando e tal ali, e eu peguei alguns tópicos que eu quero trazer para cá, que é onde eu vou botar aqui na edição e a gente vai conversar sobre o assunto, certo? Então, como o vídeo vai ser um pouco mais longo, não se esqueça de se inscrever no canal e torne-se membro, ok? Vamos direto para notícia, porque eu acho que isso aqui vai ser um vídeo que vai render bastante coisa aqui. Tô com tudo impresso aqui e aí a situação vai seguindo, ok? Vamos começar com o que o Estadão publicou na rede social deles, é o seguinte. Ó. O Instituto ProLivro, o IPEC e o Itaú Cultural apresentaram nesta terça-feira, dia 19, os resultados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Realizada a cada 4 anos, o estudo busca traçar um perfil do leitor brasileiro, acompanhando os níveis de leitura no país. Trata-se de uma pesquisa estatística. Para se chegar aos resultados, é definida uma amostra proporcional aos habitantes dos estados e regiões brasileiras. É identificado o perfil de cada entrevistado com base em fatores como faixa etária, escolaridade e renda. E a partir daí, a equipe faz uma estimativa populacional. Foram ouvidas 5.504 pessoas em 208 municípios. E o resultado é catastrófico. De 2019 para cá, por exemplo, o Brasil perdeu 6,7 milhões de leitores. Então aqui é o seguinte, eu vou colocar aqui a matéria do Estadão, né, que eles colocaram em cada imagem aqui, e aí depois a gente vai discutir sobre o assunto. A primeira imagem é o seguinte, ó. A última Bienal do Livro de São Paulo bateu recordes de público e de vendas de livros, editores felizes, leitores satisfeitos, autores se sentindo celebridades, mas a grande movimentação cultural, que reuniu mais de 700 mil pessoas no Distrito Anhembi, não passa de uma bolha. A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil 2024, divulgada pelo Instituto ProLivro IPEC, revela dados alarmantes. Brasil perdeu 6,7 milhões de leitores desde 2019, com uma queda acentuada em todas as classes e faixas etárias. A pesquisa mostra que 53% dos brasileiros não leram nenhum livro nos últimos 3 meses, com apenas 27% lendo um livro inteiro. Pela primeira vez, o número de não leitores supera o de leitores. O estudo ainda mostra que o brasileiro lê, em média, 3,96 livros por ano, índice menor do que o registrado em 2019, quando o brasileiro lia 4,95 livros por ano. O livro preferido dos entrevistados também chama atenção. A Bíblia dominou todos os índices de pesquisa, liderando desde 2007. Eles colocaram desde 2007 porque foi a partir de 2007 que eles começaram a fazer essa pesquisa. Por isso que tem essa situação, a cada 4 anos eles publicam ela. Abre aspas. A internet e as redes sociais estão roubando o tempo do livro. Se nós continuarmos com as receitas antigas, não vamos conseguir enfrentar esses novos desafios. Vamos continuar perdendo a garotada que gosta de ler. Quem falou isso foi a Zoara Faila, que é a coordenadora da pesquisa Retratos da Leitura. Antes de entrar no âmbito da pesquisa, eu quero comentar aqui uns stories que a Tatiana Feltrin publicou. Tá? Ela fez uma série de stories falando sobre isso, que ela já tinha visto de um outro professor que tinha publicado, e ela trouxe para o Instagram dela, trouxe para os stories dela falando sobre aquilo ali. Ela está nesse universo literário desde 1997, ela está produzindo conteúdos. E ela entrou no YouTube bem no início e começou a compartilhar as leituras dela, começou a compartilhar as coisas dela. Isso tudo ela conta nos stories que ela fez. E eu achei interessante isso até para ter um background do que ela está mostrando. Porque bem ou mal, querendo ou não, ela passou por basicamente todas essas ondas, né? Ela vem surfando ou vem tendo que nadar contra essas marés, contra essa situação. Tem uma frase específica que ela deixa muito claro ali e que aquilo me marcou porque ela diz o seguinte, ó. Quando tu quer ler, não vai ter nada que vai te atrapalhar. A hora em que você quiser ler, meu amigo, ninguém vai te segurar. Né? Você vai encontrar um livro que vai te chamar a atenção, que vai te prender na leitura, ou você vai encontrar o quê? A sua turma. É mais ou menos isso aí a frase que ela falou no story dela. Eu achei que é exatamente esse é o ponto. Mas é aquele negócio, né? Tu publica dados alarmantes da internet, na internet, falando mal da internet. É aquela lógica insana, né? O que a Tatiana deixa muito claro dentro de um contexto geral ali do que ela vive dentro da literatura há muito anos, porque eu tô fazendo isso aqui há 2 anos, né? Eu tô fazendo essa situação de incentivo à literatura, enfim, essa história há 2 anos. Eu não tenho background nenhum por enquanto. Mas ela tem muito. E eu
me proponho a escutar o que ela fala e outras pessoas que incentivam a leitura justamente por causa disso. Tem um outro ponto específico também que ela comenta sobre a questão dos influenciadores, sabe? Tipo, ela não influencia ninguém, cara. Ela faz as resenhas dela e é mais ou menos o que eu faço aqui também. Eu não tô aqui para dizer que tu tem que ler tal livro, porque tu tem que entender de tal jeito. Eu não tô aqui com as fontes das verdades. Porque o que normalmente esse pessoal fala, né? Se tu pegar os comentários dessa publicação do Estadão e tu começar a olhar as pessoas ali, tá todo mundo apontando o dedo para todo mundo, criticando o que todo mundo tá lendo. Porque o universo de BookTube, BookTok e Bookstagram virou simplesmente um campo de batalha. Todo mundo julgando a leitura de todo mundo, o tempo que tu leva para ler, quantos livros tu leu no ano, não sei o que e tal. E mostrar realmente um conteúdo que faça com que as pessoas tenham vontade de ler, ou pelo menos tentar se informar, são poucos que fazem, pouquíssimos que fazem. Porque o negócio da galera é ficar falando mal da leitura dos outros. Essa é a pegada. E isso demonstra também que, se vocês olharem aqui na pesquisa, e eu vou comprovar isso aqui, a influência dos booktubers, a influência dos booktokers é zero na pesquisa. Zero. Então, vamos pegar os dados da pesquisa para nós ver o que realmente está acontecendo, tá? Primeiro a gente tem que definir o que é leitor do não leitor, tá? E a pesquisa definiu o seguinte, ó, o leitor é aquele que leu inteiro ou em partes pelo menos um livro nos últimos 3 meses. E o não leitor é aquele que declarou não ter lido nenhum livro nos últimos 3 meses, mesmo que tenha lido nos últimos 12 meses. Metodologia estatística funciona desse jeito, né? Tu vai lá e tu crava um período e a partir dali tu começa a dissecar o que está acontecendo. Então a metodologia é essa. Aí vocês pensam o seguinte, eu tô lendo meu 38º livro, se não me engano, esse ano, tá? Minha meta era 50. Não vou conseguir bater a meta. Mas vou chegar muito próximo disso. Vai faltar daqui a pouco uns 5 dos 50 que eu queria ler. Mas ótimo, perfeito, li livros ótimos, grandes, calhamaços, enfim, para mim é isso aí, certo? As pessoas têm que um livro em 3 meses, 90 dias. Se o livro tiver 90 páginas, tu lê, ali não fala o número de páginas, tá? Mas tu lê 90 páginas, tu lê uma página por dia, em 3 meses tu ainda consegue se dizer leitor. Essa é a jogada do negócio, tá? Mas vamos lá, vamos indo que o negócio é complicado. Dos entrevistados, 38% leram um livro de literatura porque gostam, tá? Então essa aí é a bolha, vamos dizer assim. Dos 100%, 38% é a bolha, certo? Os demais, se vocês olharem na pesquisa, vai dizer o seguinte, ó. Então são 38%. Aí tem lá crescimento pessoal, distração, atualização cultural ou conhecimento em geral, aprender algo novo ou desenvolver alguma habilidade, motivos religiosos, exigência escolar ou de faculdade, atualização profissional ou exigência de trabalho e outros, tá? Então, 38% é a bolha. Essas são as pessoas que leem porque gostam, tá? Ainda que leem pouco, mas leem porque gostam, certo? No outro dado que eu separei para vocês aqui é o seguinte, assim, ó, fatores que influenciam na escolha de um livro. Num primeiro momento nós temos o seguinte, ó, tema ou assunto, depois dica de outras pessoas, título do livro, capa do livro, dicas de professores, autor, críticas ou resenhas, aí no caso começa a entrar a parte do BookTube, daqui são só 5%. Só 5% dos entrevistados se identificaram com alguma crítica ou resenha do livro, certo? Indicação de um influencer digital em blogs, redes sociais ou YouTube, 2%. Então a gente representa 2% do mercado que, segundo o Estadão, é catastrófico, certo? A gente continua. Editora, 1%. Indicação de clubes de leitura, 1%. Outro fator, 1%. E não sabe ou não respondeu, 3%. Então quer dizer o seguinte, ó, toda essa comoção que tem, tá, dos booktuber, booktalk, não sei o que, isso aqui na rede social, é para nossa bolha. É porque a gente está fazendo aqui. Porque a gente não está conseguindo romper esse negócio para levar à frente. Por quê? Porque as pessoas querem um resultado rápido de uma coisa que não é rápida. Ela é lenta. Ela é um trabalho formiguinha. Então vocês imaginam o seguinte, ó, imaginem vocês têm lá o seu influenciador preferido de literatura, tá? Esse influenciador preferido de literatura, para ele poder chegar em alguém que não seja da tua bolha, para ele poder, sabe, sair do teu ciclo, sair da tua e chegar em alguém que não é um leitor assíduo, que não é alguém que realmente acompanha literatura, é muito difícil. É quase impossível. Tem que ser alguém que compartilhou aquele vídeo, daí o cara gostou e deu vontade dele ler, porque senão ele não chega lá. Então depende de outras pessoas. Então vocês entendem que é uma corrente, né? Eu produzo conteúdo, vocês compartilham conteúdo que para chegar numa outra pessoa que talvez, quem sabe, ela vai ler. Essa é a jogada do negócio. É mais ou menos por aí que a banda toca, tá? Então a dificuldade que se tem de se entender esses pormenores é muito grande. Porque nós não estamos falando só de... Nós estamos falando de uma série de coisas aqui.
Uma série de situações que todas elas dependem desse compartilhamento de conteúdo para poder chegar em alguém. Isso considerando que nosso trabalho precisa ser visto fora da bolha de literatura, ok? Vamos continuar. Gêneros que costuma ler. Tá? Como eu disse, eu fui saltando, eu olhei todos os slides, fui saltando alguns para trazer o contexto. Esse aqui foi o que assustou a mulher lá, né? Assustou o pessoal do Estadão, né? Porque 35% dos leitores é a Bíblia, né? Então assustou a mulher lá. Claro, um país religioso como o nosso, vão ler o quê, né? Aí depois, 22% é conto, 22% né, religiosos, 22% romance, daí entra no nosso aqui, né? 16% didáticos, ou seja, livros utilizados para matérias de um curso. Poesia, infantis, história, economia, política, filosofia e outras ciências sociais são 13%. Tá? Vamos aqui, mas história em quadrinhos, gibis ou RPG, 11%. Ciências, 10%. Técnicas de investimento para formação profissional, 10%. Culinária, artesanato e como fazer, 9%. E biografias, 9%. Então, ou seja, se vocês somarem aqui, nós temos nesse nicho específico, que nós estamos falando do YouTube, onde coisas que eu produzo e falo, eu entro então na parte dos quadrinhos, que eu trago de vez em quando, coisas que mais clássicas e coisas que eu li, mas não é bem o meu nicho, romances e história, né? Essa jogada aí que eu trabalho, né? Esse aqui é o mais importante, é o que diz a razão para não ter lido mais. Então vocês imaginem o seguinte, ó, vocês partem do princípio, tá? Que toda vez que a gente fala que a gente é leitor, vocês já não sentiram isso? Eu sinto isso de vez em quando, tá? O Rodrigão, o que tu gosta de fazer? Eu gosto de ler. Tu parece um ET, né? Porque essa é a realidade que acontece de um modo geral, tá? Isso aqui não é novidade para ninguém, tá? Isso aqui não é novidade para absolutamente ninguém. E é só para deixar bem claro que isso deve acontecer com todo mundo. Se você está saindo da sua bolha, para qualquer motivo que seja no trabalho, seja em qualquer lugar, é difícil conversar sobre literatura com as pessoas, porque as pessoas, além de não lerem, elas olham para ti como se tu fosse um ET. É simples, né? Eu não tô falando nada aqui que não é verídico, tá? E se eu estou ofendendo alguém, peço desculpa de antemão, mas, cara, a realidade é essa, né? Mas isso não está acontecendo só agora, isso acontece sempre, isso acontece desde sempre. Desde que eu era piá, quando comecei a ler lá com meus 10, 12 anos, eu sempre fui visto dessa forma. Sempre fui visto como um outsider, como um nerdão, como não sei o que. Cara, isso é completamente normal. Porque a literatura ela não faz parte da vida de todo mundo por diversos motivos. E aqui, quando tu chega numa pesquisa e tu pergunta pra pessoa, por que tu não leu mais? Cara, primeiro vem a vergonha. Porque as pessoas, porra, eu podia ter lido mais, né? Eu podia ter pego um livrinho a mais, podia ter me esforçado mais. Então tu começa com essa narrativa, tu começa com essa coisa, deixa o pessoal meio assim. Mas vamos lá. A principal desculpa, então, é não tenho tempo. Tá? Por falta de tempo. O segundo é porque prefere outras atividades. E o terceiro, tem uma série de coisas aqui, tá? Eu vou deixar a pesquisa, o link aqui embaixo, tá? Para vocês acessarem e lerem toda ela, tá? Se vocês quiserem. Mas o terceiro é porque não tenho paciência de ler. E o quarto, porque se sente muito cansada para ler, tá? Vamos mais um. Porque o quinto, porque acha o preço do livro muito caro, tá? Então nós temos esses 5 motivos, tá? Vamos pegar só esses 5 itens. O primeiro é falta de tempo. Tá, ok. Tempo tu tira. Isso aqui para mim não é desculpa, tá? Isso aqui é desculpa corriqueira das pessoas que não estão organizadas. Tem diversos conteúdos que estão saindo agora. Tem um conteúdo que vai sair e por isso é importante você se inscrever no canal, que vai falar sobre a disciplina na hora da leitura, tá? Então isso é importante que vocês peguem e se inscrevam e ativem as notificações para saber quando vai sair esse aí. Que esse aí, ó, ficou muito bom, certo? Então, o primeiro, para mim, eu já tiro fora. O segundo é porque prefere outras atividades, ok, é questão de gosto, questão de prioridades, que vai de encontro à disciplina que tu quer fazer, das coisas que tu quer fazer. O terceiro é porque não tem paciência em ler. O quarto, porque se sente muito cansado. Esses dois aqui estão coligados. Na minha percepção, estão coligados, tá? Porque às vezes tu não ter paciência é porque tu tá tão cansado que tu não consegue te concentrar. Então, para mim, é um só. As pessoas podem dizer, não tem paciência. Mas tu não tem paciência porque tu chega tão estafado, tão cansado em algum lugar que tu vai fazer, que tu não consegue pegar aquilo para ler. Eu vou dissertar sobre isso também nesse vídeo sobre da disciplina na hora da leitura, que como eu mudei isso para mim, certo? E o último é porque acha o preço do livro caro. Isso aqui é prato cheio para os caras que querem tabelar o livro. Isso aqui é assim, ó, é um troféu que eles têm agora para chegar, não, agora a gente tem que tabelar os livros, porque tu vê só, de acordo com a pesquisa tal, o pessoal acha que
o preço do livro é caro. Sim, o livro é caro, mas ele não é caro por causa disso, ele é caro por causa de outras coisas que a gente já falou em outros vídeos da Lei Cortês, que eu vou deixar os links aí aparecendo em algum lugar, na descrição, vou botar os links da Lei Cortês aí das minhas opiniões do negócio, certo? Então, isso aí já é um negócio. Mas o principal é porque as pessoas não têm tempo. Né? Elas estão sem tempo para ler, elas não conseguem se organizar, porque o povo está desorganizado e não tem o hábito da leitura. E esse é o maior problema. O próximo item é o que você gosta de fazer com o seu tempo livre. Vamos pegar só os primeiros, que eu fiz na outra, tá? Assiste televisão, usa a internet, escuta música ou rádio, usa o WhatsApp. E o último é assiste vídeos ou filmes em casa. Que lindo, né? Mas é de novo, gente, é questão da prioridade. Essa situação toda que está se mostrando aqui dentro da pesquisa, vocês estão entendendo aonde está chegando, né? Vocês entendem que isso aqui foi... Eu peguei especificamente esses pontos para a gente ir aos poucos e montando o nosso leitor, o nosso padrão de leitor. Né? E esse aí é o padrão do leitor que a gente tem. É o cara que não lê, que é desorganizado, que prefere, que tem diversos motivos ou outras coisas, mas eu não estou julgando. Minha questão não é de julgar, eu só estou montando o cenário de acordo com a pesquisa para que a gente consiga chegar e mostrar para o cara assim, cara, tem tempo para ti, tem conteúdos que dá para tu pegar, tem situações que tu consegue pegar. Então esse é o cenário que a gente está vendo, porque aqui nós estamos vendo que o cara, especificamente a grande maioria das pessoas, é porque não dá a prioridade para leitura. E esse é o grande problema da situação. Porque assim, tu chegar e dizer para mim, eu estou olhando televisão, ou eu estou no WhatsApp, ou eu estou na rede social, aí as pessoas que nem a situação da pesquisa, por exemplo, ela vai jogar a culpa nas redes sociais, ela vai jogar a culpa na internet, ela vai jogar a culpa numa série de situações, porém nenhuma delas é real. Porque a real é que o brasileiro não tem o hábito da leitura e a gente não está conseguindo chegar no brasileiro. A gente não está conseguindo fazer com que o brasileiro leia. Essa é a jogada. Então não adianta nada tu chegar ali, olhar que os comentários dentro da rede social do Estadão ali, é assustador. Porque as pessoas que dizem ali naquele comentário que leem, certo? Eles não entenderam a pesquisa. E isso me assusta profundamente. Porque a grande verdade é essa, as pessoas não entenderam o que a pesquisa está mostrando. Está mostrando que a bolha é X%, 38% de leitores, que são leitores inveterados que leem porque gosta, e o resto, ninguém lê. E é esse povo que a gente tem que atingir. E vou dizer, é gente pra cacete que a gente tem que chegar. A gente tem que chegar nesses caras. Essa é a jogada do negócio. Só que enquanto isso, tu olha nas redes sociais, as pessoas estão brigando entre si. Porque daí vai uma lá e diz, isso explica porque tem tanta gente na frente dos quartel tomando bala de borracha. Isso explica porque não sei o quê. Cara, o problema não são os governos, o problema são as pessoas que não leem. E as pessoas que leem não entendem o que estão lendo. Porque isso é outro problema também. O que tem de analfabeto funcional que não entenderam a pesquisa, para chegar a primeira coisa e comentar nas redes sociais que isso explica porque tem tanta gente, não sei o quê. Isso, cara, entende? É de uma imbecilidade assim, cara, que não dá para entender. A Tatiana falou um negócio no vídeo que é o seguinte: ela foi massa de manobra até 2015. 2015 em diante, ela passou a mudar, começou a abrir a cabeça dela para outras coisas. Eu posso dizer mais ou menos a mesma coisa. Chegou um determinado momento que tu vira a chave e aí tu realmente muda. E basta tu querer mudar dentro da situação, basta tu querer fazer alguma coisa para tentar melhorar as coisas que estão aparecendo por aí, certo? Vamos continuando. Dificuldades para ler. Eu peguei esse aqui porque tem 3 situações muito específicas aqui, tá? Uma delas é ler muito devagar. Ela não é a primeira, tá? A primeira da lista é a que não tem paciência. Mas a não tem paciência a gente já falou no tópico anterior, certo? Então agora nós vamos comentar o seguinte, ó. Lê muito devagar, não tem concentração suficiente para ler e não compreende a maior parte do que lê. Analfabetismo funcional. Esse é o problema. Entende o que eu falei do analfabetismo? É isso aí. Tu pega o texto, tu lê o texto e tu não entende o texto. Tu não consegue entender o que o cara está falando. E vamos dizer, tem diversos livros, isso e aquilo e tal, que tu realmente, o cara é mais difícil, é mais complicado e tá tudo bem. Às vezes não é para ter, naquele momento, não é a tua situação de leitura, porque tu tem que ter um background de leitura para poder chegar e ir além. Mas, cara, se tu não começar a ler qualquer coisa, tu nunca vai criar a força para conseguir chegar lá. Eu lembro que eu já falei em alguns vídeos atrás a dificuldade que a gente tem quando a gente está lá no nosso primeiro grau, no segundo grau, com as leituras obrigatórias, tá? Até saiu aí, eu até ia fazer um vídeo, mas acabei desistindo de fazer os livros obrigatórios da FUVEST, por exemplo, sabe? Eu não li nenhum daqueles livros. E se eu fosse para escolher, eu também não leria. Porque não é o meu chão aquilo ali, não é a minha pegada. Até porque eu também não preciso passar em vestibular. Mas não é isso.
É só que tu começa a ler, são livros que são obrigatórios de uma maneira, porque eles se tornam obrigatórios. E a nossa literatura, desde que a gente é novo, ela é obrigatória. Tô obrigado a ler. Sou obrigado a terminar essa porra aqui. Tem que ler essa merda aqui para poder terminar um trabalho, entende? Esse é o problema. E aí as pessoas começam a pegar aquilo ali, daí o que elas fazem? Hoje com a internet ou com o chat GPT, elas fazem um resumo. Então, preciso de um resumo de Dom Casmurro, papapá, e aí tu diz o que tem. Vem um resumo lindo, tu copia, cola, imprime e era isso. Altera algumas palavras se não for preguiçoso, mas entende? Nós estamos nesse nível. Mas ninguém leu. Ou ninguém leu porque gostou. Porque dentro da idade que ele é exigido, não tem leitura. E as pessoas não entendem o que está escrito. Porque eles vão chegar lá e vão começar a ler aquilo, ela não vai entender, ela não vai... Não é nem questão de profundidade do texto, tá? É simplesmente ela não vai conseguir entender. Se tu pegar uma leitura contemporânea de suspense, sei lá, a empregada, aquele da Frida McFadden lá, que está em todas as listas dos mais vendidos. Se tu largar na mão do cara, ele não vai conseguir entender o que está acontecendo. Ele vai chegar no final e vai dizer, puta, mas o que está acontecendo aqui? Esse é o nível. E é por isso que isso me preocupa. De novo, a nossa bolha entende. A nossa bolha percebe, mas e a outra? O resto da população que não consegue entender. Esse é o problema. E é isso que a gente precisa mudar. Né? Como é que a gente muda isso? Como é que a gente consegue chegar lá? Trabalho formiguinha. Não tem outro jeito. Isso a Tatiana falou, eu estou dizendo, uma série de pessoas dizendo a mesma coisa. Tá? Só através do trabalho formiguinha. Esse aqui é bem interessante, tá? Pessoas que influenciaram o gosto pela leitura. Houve influência de alguém para gostar de ler? Em 2019, 34% diz que sim e 66% diz que não, tá? Eu sou desses também que eu comecei a ler porque quis. Não tive influência de ninguém, tá? Então vamos lá. Quem são? Então se tu teve influência, quem são? Algum professor ou professora? Mãe ou responsável do sexo feminino? Pai ou responsável do sexo masculino? Algum outro parente? Olha onde é que a gente vai aparecer, tá? Padre, pastor ou algum líder religioso? Marido, esposa ou companheiro? Agora, um influencer digital como youtubers pela internet? 0. Das pessoas que foram entrevistadas, então, dos 34% que leem da pesquisa de 2019, 0 foram influenciados por alguém daqui da internet. Vocês entendem que é esse o problema? Isso é o pepino? Que a gente está fazendo esse conteúdo para a mesma bolha. Então as pessoas que estão consumindo isso aqui são sempre as mesmas. É um público gigante, mas é sempre o mesmo. É sempre o mesmo que já lê. Porque a gente está falhando no compartilhamento, a gente está falhando com brigas que não tem que brigar, a gente está falando de livros e talvez a linguagem seja muito difícil, a gente não está conseguindo chegar no povo. Isso é preocupante. Isso é assustador. Porque tu vê uma penca de canal absurdo falando de livros, cara com cada vez mais conteúdo técnico e não sei o que, e câmera e luz e microfone foda, e aí tu fica, caralho, cara, estão fazendo sempre os mesmos caras, velho. Sempre os mesmos caras que estão aqui. É os mesmos caras que estão aqui, os mesmos caras que estão na Tatiana Feltrin, talvez sejam os mesmos caras que estão no Paulo Haas, então são os mesmos. Estão escritos em todos os canais. Isso quando não é aquelas correntes de grupo que me escreve no meu canal, que eu te escrevo no teu, eu olho o teu vídeo, tu olha o meu vídeo pra gente ter visualização pra bater a monetização, né? Porque tem disso também, né? Então quer dizer, a gente tá no mesmo buraco, todo mundo ali olhando pra cima, pedindo um inscrito, pedindo que alguém chegue. Mas quem tem que pegar o caceta do troço não chega. É surreal isso, cara, surreal. Agora vem uma parte que a gente vai dissertar sobre o que as pessoas estão lendo, tá? Eu não vou entrar nos números, eu só vou falar os títulos, tá? Eu vou deixar aqui o slide aqui pra gente ver, tá? Então, ó, o que vocês estão lendo? Então, a Bíblia é o primeiro, Diário de um Banana o segundo, Turma da Mônica o terceiro, Harry Potter, A Cabana, o Pequeno Príncipe, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Cara, eu tenho um ódio desse livro que vocês não fazem ideia. Casamento Blindado. Ai, meu Deus do céu. As Crônicas de Gelo e Fogo. O cara que tá lendo isso aqui vai ficar muito puto. Eu fiquei puto, pelo menos. 50 Tons de Cinza. Nossa, que delícia. Dom Casmurro. Isso aqui me apavorou. O Evangelho segundo o Espiritismo. Isso eu já li. Ninguém é de Ninguém. Orixás, Caboclos e Guias. Deuses ou Demônios. Porra. O Poder da Ação. Branca de Neve e os Sete Anões. Caramba, cara. Deve ser por causa do filme. A Culpa é das Estrelas, A Arte da Guerra e Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Ai. Tu vê só, né? Não tá ruim a lista.
Não tá ruim a lista. Então, o plano é o seguinte, né? A gente lê pouco, mas a gente lê bem. Tirando fora algumas coisinhas ali, a gente lê bem. Barbaridade, mas vamos lá, né? Diário de uma Garota Nada Popular, Pai Rico, Pai Pobre, Os Miseráveis, cara, Os Miseráveis, olha aí, meu. Mulheres que Correm com Lobos, O Monge e o Executivo, After, Pinóquio, O Milagre do Amanhã, Extraordinário, Nada é por Acaso, Batalha Espiritual, O Poder Oculto, Depois de Você, Sherlock Holmes, A Menina que Roubava Livros, Ansiedade, 100 Anos de Solidão e As Brumas de Avalon. De novo, a gente não lê muito, mas a gente lê bem. Tem títulos aqui muito legais. Porra, eu fiquei feliz, cara. Sabe? Poxa, Brumas de Avalon, Pinóquio. Eu tô lendo Pinóquio também, tá muito bom Pinóquio, inclusive. É bem diferente da história, bem diferente. Muito mais dark. Vai ser resenha, né? O Harry Potter, A Cabana. A Cabana é legal, eu já li A Cabana também. Tem muita gente que torce o nariz, mas é legal. O Pequeno Príncipe é legal. As Crônicas de Gelo e Fogo é legal, mas tem final essa bosta. Dom Casmurro. Vamos ver o que mais aqui. Branca de Neve e Sete Anões. Não imaginei que alguém estava lendo isso, mas deve ser por causa do filme de novo. A Arte da Guerra. Então, quer dizer, tem uma série de livros bons. De novo, a gente não lê muito, mas a gente lê ok, tá? E aí, vamos lá. O autor do último livro que você lido ou que está lendo. Então aqui eles fazem um exercício mental para ver o nível que as pessoas entendem a história. Por exemplo, o cara que está lendo Branca de Neve provavelmente não vai lembrar que quem escreveu foram os irmãos Grimm. Não vai lembrar. Ou se lembrar é alguém que é um leitor, já que já leu outras coisas. Mas se tu pegar um leigo, provavelmente ele não vai lembrar que é escrito pelos irmãos Grimm. Entende? Esse é a jogada especificamente dessa pergunta. Então vamos lá. Começa com o João Ferreira de Almeida, que eu não sei quem é, Augusto Cury, Zíbia Gasparetto. Zíbia Gasparetto é dos livros espírita, tá? Que eu já li alguns dela. Edir Macedo, J.K. Rowling, ok. Allan Kardec, também já li Allan Kardec. Maurício de Souza, que é da Turma da Mônica. Padre Reginaldo Manzotti, não sei quem é. Chico Xavier, também já li. Machado de Assis, também li. George R. Martin, que é do Crônicas de Gelo e Fogo. Agatha Christie, Monteiro Lobato. Yuval Noah Harari, não sei quem é. J.R.R. Tolkien, o mestre Tolkien. Ellen G. White, Joseph Smith, Paulo Coelho e todos. Até algum deles ali, depois eu parei. Bispo Renato Cardoso e Cristiane Cardoso. Tirando fora os religiosos, tá? Os demais livros são pessoas que, de alguma forma, sabem por que elas estão lendo. Elas foram influenciadas de alguma maneira para chegar nessa literatura. Isso também é interessante. Por isso que eu separei esse slide específico. Pensem o seguinte. Tu começar a ler George Martin, por exemplo, né? Tu começar a adentrar naquele universo do Crônicas de Gelo e Fogo, é uma pena que ele não terminou ainda, né? Vamos torcer para ele não morrer antes de terminar. Mas tu vai adentrar aquilo ali, tu tem um motivo e tu sabe por que tu tá ali, tu sabe quem é o cara, tu sabe quem é o autor, sabe? Então são as pessoas informadas. É a bolha, é o 108%. De novo, 108%. Entende? Essa é a jogada. Então, se tu pegar para uma pessoa mais leiga, vamos dizer assim, e que ela não tenha lido, que ela goste de fantasia, mas que ela não tenha lido Game of Thrones, por exemplo, ela provavelmente não vai saber quem é o George Martin. Essa é a jogada, essas informações a mais, essas coisinhas a mais, que a gente aqui no YouTube fica falando sobre os livros aqui e tal, e a gente não consegue adentrar a casa daquela pessoa ali, entendeu? Porque ela está olhando outros canais, certo? Esse é o problema. Modo de aquisição e formato do último livro. Em 2019, 36% foram em lojas físicas e 9% pela internet. Isso aqui provavelmente é ao contrário agora. Né? Se a gente pegar isso aqui e fizer essa pesquisa agora de novo, que ela está sendo feita, de certo? Né? Porque se ela a cada 4 anos eles têm que fazer, eles têm que publicar ela daqui. Vamos lá, agora foi em 2024, em 2028 eles têm que publicar outra, né? Então nessa publicação, mas esses dados são de 2019. Então tu pega de 2019, 2024 eles estão fazendo uma agora de novo para publicar em 2028, vamos dizer assim, porque a cada 4. Se é que eles estão fazendo a pesquisa, mas vamos lá. Isso aqui deve ter virado, tá? 92% do formato de livros são em papel e 8% são digital, tá? Outros formatos não tem, audiolivro, essas coisas, tá? Que o resto da pesquisa fala mais sobre a questão dos livros digitais ou do formato em papel. 67% ainda eram leitores de papel. Então os demais slides vão botando os percentuais ali mais estatísticos realmente dos tipos de leitores. Mas em 2019 fica muito longe da realidade que a gente está tendo agora, certo? Porque tem muito mais gente aderindo ao digital,
comprando digital, apesar de muita gente ter os livros, que é o meu caso, por exemplo, eu tenho formato digital, mas esse ano, por exemplo, eu li muito mais no Kindle do que eu li no ano passado, entende? Essa é a lógica. À medida que tu tem um aparelho e que tu vai te permitindo começar a usar ele, tu vai necessariamente usar ele mais vezes e, consequentemente, tu vai ser uma pessoa que vai entrar numa estatística diferente. Então, nesse contexto inteiro ali, a grande maioria, 67% dos entrevistados, ainda lia, quem era leitor, ainda lia com os livros de papel. As considerações finais são as seguintes: depois de toda essa questão aqui, depois de comentar sobre o que a Tatiana falou, depois, sabe, dessa situação toda, é a seguinte: a diversificação de conteúdo que eu, por exemplo, tenho feito, eu vou falar do meu canal, tá? Eu tenho trazido alguns outros textos, eu tenho trazido listas, tenho trazido pesquisas, não só resenhas, tá? Tenho trazido outras coisas, justamente para tentar em algum momento furar um pouco dessa bolha, tá? Então eu tenho tentado encontrar alternativas para conseguir não só tornar a experiência de assistir um vídeo meu agradável para quem já é inscrito, como também estou tentando furar a bolha com outros conteúdos. O canal aqui teve um problema grave durante o metade do ano, você sabe que ele foi hackeado, isso foi um grave problema, ele perdeu alcance e tal, estou reconquistando. Então eu percebo que tem muitos vídeos meus ali que deveriam estar com uma visualização muito maior, até pelo número de inscritos, mas infelizmente eles acabam não furando. Por quê? Porque teve uma série de problemas com relação à segurança. Tenho 2 strikes que vão cair agora em 48 dias e daí eu acredito que os vídeos vão começar a ter um alcance maior. Mas o contexto geral não é esse. O contexto geral é que nós, aqui, que produzimos conteúdo, precisamos colocar na cabeça que a produção de conteúdo literário, ela tem um porquê. Ela está querendo atingir alguma coisa. Não é só para vender link, tá? Não é só para vender livro. Não é só para ter clube de membro. Nada disso. É porque a gente precisa colocar na cabeça que nós temos que atingir esses 60 e poucos % da população que não lê nada. São eles o público-alvo. É eles que a gente tem que trazer. É justamente esse tipo de pessoa que tem que estar aqui assistindo, que tem que se incentivar a ler. Porque se isso não acontecer, a gente vai ficar sempre no mesmo ciclo. A gente vai ficar adiando sempre, que não é pequeno, que é muita gente, realmente não é pequeno, porque são pessoas espalhadas por todo o Brasil, tem gente de tudo, mas cada pessoa nova que chega, que entra, que comenta, que fala e que de alguma forma se relaciona com os conteúdos, precisa estar aqui por um motivo. E o motivo é justamente esse. Então assim, vamos imaginar o seguinte: o cara que está aqui assistindo só games, por exemplo no YouTube, se de alguma forma eu conseguir chegar para ele com um vídeo, isso já aconteceu em outras ocasiões, já aconteceu, dos caras entrarem aqui e tipo, porra, o Rodrigão é foda, porque ele fala outras coisas, não sei o que e tal, fala de livro também, vou começar a assistir ele por causa disso aqui, mas em algum momento ele vai, sabe? Eu vou olhar a resenha dele também. Pô, mas eu me interessei por esse livro aqui. Porque daí tu tá colocando experiência pessoal em cima do negócio. Então são resenhas. E nem a Tatiana fala sobre os textos de apoio que ela faz, uma série de coisas e tal. Tem muita gente que fala sobre a questão dos spoilers que ela dá, que todo mundo fala mal dela. Para mim não me importa. Eu não assisto o vídeo que eu quero, a não ser do livro que eu já li, senão eu nem olho o vídeo dela, porque eu sei que ela dá spoiler. E eu não gosto, mas é porque eu não li ainda. E eu não gosto de spoiler. Mas se uma pessoa leiga, que é aí que entra o ponto dela, não faz diferença para aquela pessoa normal. Não faz diferença o spoiler. Porque para ela conseguir se adentrar dentro daquela literatura e conseguir entender o que está acontecendo, ela tem que fazer um esforço quase hercúleo. Então não faz diferença o spoiler, não faz. Sabe? Então tem um monte de nossa senhora, porque, sabe? Porque o YouTube, o Booktube, essa porra toda virou um troço tóxico do cacete, sabe? E eu já vim falando sobre isso em outras ocasiões. E não é só a situação dos livros, é de todos os outros conteúdos que são produzidos. De games, sabe? Uma brigalhada do cacete, o povo está se degladiando direto, porque as pessoas não conseguem mais só viver sem a polêmica. Tem que ter a polêmica, tem que ter a briga, tem que ter não sei o que, isso e aquilo. Isso é uma merda, porque isso está denegrindo a imagem. Quando tu parte do princípio que os maiores vídeos que tu faz, ou os que dão mais visualização, são vídeos de polêmicas, é porque está errado. É porque o nosso conteúdo está sendo feito errado. Ou ele não está chegando no público que ele tem que chegar. Isso é um pepino. Ou, melhor ainda, ele está chegando no público da mesma bolha que todo mundo quer assistir exatamente a mesma coisa. E ele não está indo aonde as pessoas não estão acostumadas. Esse é o negócio. E é isso que a gente precisa mudar. Então assim, gente, a pesquisa não mostrou nada diferente do que a gente já não sabe. Tudo isso aqui, toda essa situação, todo mundo já sabe. Não sabe em números, tá? Mas isso aqui é para assustar quem não está acostumado com isso aqui já, sabe? Isso aqui todo mundo já sabe. Todo mundo que é leitor desde piá, sabe, tá ligado nisso aqui, cara. A gente é ET.
E não, as pessoas esquecem disso, sabe? E aí quando vem uma pesquisa que essa, o Estadão repercute, nossa senhora, porque perdemos 6 milhões de leitores. Cara, sério, cara. Vocês determinam que o leitor é um cara que lê um livro a cada 3 meses. Um livro a cada 3 meses. Então quer dizer, ele não é nem um leitor, cara, é um leitor ocasional. Essa é a questão. Porque os parâmetros que se colocaram ali são leitores ocasionais, na minha visão. Não é o leitor. O leitor já está acompanhando o conteúdo. Porque o conteúdo só chega para quem já acompanha livros. E quem não acompanha livros não chega porque ele não pesquisa. Não tem interesse. Por que ele vai pesquisar um conteúdo de livro? Esse é o ponto. Essa é a jogada. Tu falar de livros hoje, tu compartilhar as tuas experiências de leitura, tu fala, cara, é chover uma olhada para todo mundo que em algum momento já leu. A sorte é que nem todo mundo lê a mesma coisa. Esse é o ponto. E às vezes quando tu lê um livro específico, vou dar um exemplo para vocês da A Lista de Brett, tá? É um romancezinho água com açúcar que eu li porque a minha esposa disse que é bom e a Marta me deu de presente. Vai ser resenha nos próximos dias dele. Eu garanto que ele vai ter um bom nível de visualização. Por quê? Porque as mulheres que leram A Lista de Brett vão querer saber o que um homem pensa disso. Simples assim. Então assim, eu fiz o conteúdo com a visualização? Não, eu fiz o conteúdo porque eu leio de tudo. E vocês sabem disso, quem está aqui no canal sabe disso. Só que aí vem a história. Será que se um livro como A Lista de Brett caia na mão de uma pessoa que não é leitora, será que ela não se torna uma leitora? Será que ela não começa a ler aquele livro ali justamente para começar a ter o hábito da leitura? E diz, poxa, um livro que é legal, que fala sobre realização pessoal, não sei o que e tal, mas é uma ficção. Será que não? Esse é o ponto. Essa é a jogada. E vamos lá, às vezes outras leituras para homens, então, um Reacher, um Matt Riley, algumas coisas, assim, Tom Clancy, que o cara fala de vez em quando, e aí? Será que se cair na mão de um cara, assim, um livro de ação, isso aqui, será que ele não se torna leitor? Esses são os questionamentos. E é isso que a gente tem que se questionar. Produzir conteúdos que tu consiga chegar lá no cara, não o livro do hype, não a romantasia que todo mundo lê. Romantasia todo mundo lê, os adolescentes tudo lê, todos eles falam sobre isso. Tu quer fazer conteúdo disso também? Claro, não tem problema nenhum, mas a questão é que tu tem todo um outro público para atingir. E na minha visão, isso é inspirador. Para mim é inspirador isso. Porque apesar de ser um trabalho formiguinha, cada vez que eu atingir um público desse, talvez eu possa trazer ele para cá e talvez a comunidade possa ficar cada vez mais forte. Será que não é um ponto a se refletir? Fica as dicas aí, ok? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Foi um conteúdo mais longo, cansativo. Falar de número é complicado, né? Mas a gente vai linkando as coisas todas, vai ajustando tudo que tem que ser ajustado e vai falando sobre o assunto, né? Eu acho que é importante isso, tá? Esses dados são importantes? Claro que sim, sempre são. Servem de norte para a gente saber o que produzir. Agora, a pesquisa inteira está aqui embaixo. Vejam ela. Olhem os números. Se vocês realmente têm interesse, vão atrás para saber o que realmente é. Existe um mercado extremamente inexplorado, de um público sedento por conhecimento, muitas vezes o conhecimento está chegando para eles. E é esse aí que a gente tem que pegar. Esse é o conteúdo que tem que ser feito. Essa é a situação que a gente precisa sair da nossa bolha, da nossa zona de conforto e justamente ir para cima desse público. É lá que está o pote de ouro. É lá que está a real identificação que a gente precisa. As pessoas de lá precisam chegar para cá e dizer, me identifiquei com o teu conteúdo, é isso que eu quero ver, é por isso que eu vou começar a ler, porque tu me indicou um livro. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, forte abraço a todos, muito obrigado pela audiência, até o próximo, minha gente.